Esse trabalho foi feito pelo grupo formado por eu, Gustavo Gacki, Breno Neves e Vitor Barbosa. Bom, agora vamos falar sobre o autor do livro, John Ronald Reuel Tolkien, mais conhecido como J.R.R. Tolkien. Nasceu em 3 de janeiro de 1892, em Bloemfontein, que se encontra na República de Orange, na África do Sul. Seus pais, Arthur Tolkien e Mabel Suffield, eram ingleses e se mudaram para a África do Sul, pois Arthur iria trabalhar como gerente de um banco, na cidade de Bloemfontein. Aos 4 anos de idade, Ronald Tolkien perdeu seu pai, por conta da malária, e acaba se mudando para a casa de sua avó, na Inglaterra, junto a sua mãe e seu irmão. Aos seus 9 anos, Ronald Tolkien perde sua mãe e passa a ser criado pelo padre Francis Morgan. Passado um tempo já em sua juventude, Ronald consegue aprovação para estudar na escola King Edward's School, onde participava de muitas atividades extracurriculares. Também criou junto a seus amigos da escola uma espécie de sociedade secreta de escritores. Porém, a Primeira Guerra Mundial separa essa sociedade e apenas Tolkien e um amigo ficam vivos. Tolkien, após a guerra, visitou alguns lugares que serviram de inspiração para suas obras. Além disso, muitas outras obras sobre mitologia também inspiraram Tolkien na criação de seu universo. Silmarillion definitivamente não é a obra assinatura dele, sendo que ele tem vários outros títulos grandes, como O Hobbit, O Senhor dos Anéis e Contos Inacabados. As outras obras dele seguem uma linha de base semelhante, apesar de serem bem distintas e cada um terem suas particularidades, a linha de base geralmente é a mesma, tendo uma ambientação de fantasia e Idade Média, com criaturas como elfos, gnomos e derivados, flertando bastante até com o universo de RPG da Idade Média. Quem gosta desse gênero provavelmente vai curtir as outras obras de Tolkien. Depois do sucesso de O Hobbit e antes da publicação do Senhor dos Anéis, a editora de Tolkien solicitou uma continuação para a obra O Hobbit. Tolkien enviou um rascunho de O Silmarillion, mas por conta de um mal-entendido, o editor rejeitou o projeto sem lê-lo na íntegra. Como resultado, Tolkien começou a trabalhar na obra Uma Jornada Inesperada, o primeiro capítulo que ele descreveu na época como uma nova história sobre hobbits, que futuramente se tornou O Senhor dos Anéis, o que é bem interessante sobre as outras obras de Tolkien. Esse universo que ele criou definitivamente não se resume ao Silmarillion, então vale a pena para leitores que se interessam leem mais sobre as outras obras dele. Oi, meu nome é Breno e eu vou falar um pouco sobre a obra e a primeira era do mundo de Tolkien. Para começar falando sobre a obra, é muito interessante comparar ela com algumas mitologias, ou se preferirem, religiões. Comparar elas com o cristianismo ou religiões politeístas facilita muito mais o entendimento. Então vai ser comum, em alguns momentos, eu fazer algumas comparações. Então vamos lá. Para quem acha que o universo que Tolkien criou se resume ao Hobbit e Senhor dos Anéis, está muito enganado. No começo não existia nada, apenas o vazio e Eru, que pode ser comprado a Deus. Do pensamento de Eru surgiram os Ainur. Eru então pediu para que eles cantassem uma música, a música da criação. E quando terminaram de cantar essa música, surgiu Arda, a terra. Durante a música, Melkor distorceu algumas partes e criava criaturas ruins. Quando a música foi terminada e Arda foi criada, Eru convidou os Ainur a descerem na Arda e moldarem tudo que eles tinham feito. A intenção deles descerem e moldarem era para preparar a chegada dos filhos de Eru, os elfos e os humanos. Após terminarem de moldar a Arda, eles criaram 2 faróis com a intenção de iluminar toda a criação deles. Porém, Melkor não gostou dos faróis, então ele foi até os 2 faróis e derrubou os dois. Ela se separou em 2 partes, a Terra-média e a Amã, ficadas por apenas uma passagem de gelo. Os Ainur, cansados de Melkor, migraram todo para Amã, deixando a Terra-média com Melkor, para ele fazer o que ele bem quisesse. Na Amã, eles querem um lugar novo.
um lugar lindo, onde tudo foi moldado, esperando a chegada dos elfos e dos humanos. Quando Melkor percebeu que estava sozinho na Terra-média, ele criou a sua fortaleza, a Fortaleza de Angband. Além de criar a sua fortaleza, ele liberou todas as criaturas que ele tinha guardado. Do outro lado, um Ainur chamado Aule criou seus filhos. Ele criou esses filhos, essas novas criaturas, para que pudesse transmitir os seus ofícios. Porém, ele fez isso sem pedir para Eru. Então Eru ordenou que ele se desfizesse dessas criaturas. Mas quando ele foi se desfazer dessas criaturas, Eru teve misericórdia e deixou que elas vivessem, desde que eles despertassem apenas junto com os elfos. Na Terra-média, os outros Ainur ficaram com medo dos filhos de Eru, os elfos e os humanos despertarem na Terra-média e não na Amã. E com todas aquelas criaturas sendo libertadas, elas começaram a destruir toda a criação da Terra-média. Quando de repente surgiu uma luz na Terra-média. E como Melkor não gostava nada de luz, ele ordenou que as criaturas fossem lá ver o que era a luz. As criaturas voltaram e falaram que não podiam nem chegar perto da luz. Então ele mesmo foi ver quem que estava lá. Quando chegou lá, era um Ainur, um dos seus irmãos. Ele estava lá porque mesmo que tenham deixado a Terra-média, os Ainur tinham muito medo de que os elfos e os humanos, os filhos de Eru, Deus, despertassem na Terra-média. E não aconteceu diferente do que eles imaginavam. Com toda a destruição da Terra-média, de Melkor e suas criaturas, uma Ainur chamada Elbereth chorou. Quando ela chorou, as suas lágrimas foram para o céu e criaram as estrelas. Quando a última estrela foi posta, os elfos despertaram. Melkor percebeu que os elfos tinham despertados e, aproveitando a ingenuidade deles, ele raptou alguns e eles mais tarde virariam orcs. Após o despertar dos elfos, que começam realmente a história do Silmarillion e das joias de Silmaril. Desses Ainur, existia um que era diferente dos outros, Melkor. Melkor queria ser melhor que Eru e melhor que seus irmãos. Ele realmente era. Ele era mais forte. Então Melkor criou o mal. Assim como Deus criou os anjos. Desses anjos existia Lúcifer, que queria ser melhor que Deus. Ele era mais forte que os outros anjos. Fazendo essa comparação, fica muito mais fácil de entender a história total. Os Ainur, os que foram criados por Eru, podem ser também comparados ao panteão de deuses gregos. Porque assim como os deuses gregos, cada um tem o seu ofício. Um é para o mar, outro é para o céu, outro é para a natureza. Agora, no universo de Tolkien, não existem só as raças que foram colocadas aqui. Existem outras raças. As citadas em cima foram elfos, orcs, humanos, e agora eu e o Victor vamos falar um pouco sobre como as outras surgiram, inclusive essas que a gente citou, porém com mais detalhes. Bom, o restante da história do Silmarillion eu não vou contar aqui porque senão estragaria para quem gostaria de ver, né? Eu vou dar um grande spoiler se eu contar. Porém, tudo que eu contei agora é a base desse universo incrível que Tolkien criou. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as raças que existem no universo Tolkien. Anões. Bom, os anões foram criados por Aule, um Ainur que queria transmitir suas habilidades. Eles fez os anões, de começo, em segredo dos outros Ainur e do próprio Eru, o deus. Quando Eru descobriu que ele fez essas criaturas, ele mandou desfazê-las ela imediatamente. Porém, quando Aule foi se desfazer dessas criaturas, os anões, Eru ficou com pena e deixou eles viverem. Porém, com uma condição: eles só poderiam despertar
depois que os elfos despertassem. Como já disse na parte da história, os elfos surgiram após Elbereth chorar pela Terra-média, que estava sendo destruída pelas criaturas que Melkor havia libertado. Quando Elbereth chorou, as lágrimas elas subiram ao céu e criaram as estrelas. E quando a última estrela foi posta, os elfos despertaram de um rio. A origem dos orcs tem 3 versões, mas vamos falar aqui sobre a do Silmarillion. Tudo começa quando Morgoth descobre que Eru tinha criado a sua primeira raça. Ele então decide infernizar a vida dos elfos. Depois de um tempo, Morgoth decide sequestrar alguns elfos, os levando para sua fortaleza, onde ele fazia experimentos e torturas. Com o tempo, os elfos escravizados e torturados por Morgoth começaram a se transformar em uma nova raça, até que deram origem à perversa raça Orc. Após Eru despertar os elfos, Eru decide então criar o Sol como uma forma de sinal do despertar dos humanos. Diferente dos elfos, os humanos eram mortais. Eru decidiu que os humanos seriam mortais, pois ele queria despertar a ambição neles. Afinal, eles não tinham tanto tempo para viver, então eles iriam sempre estar correndo atrás de algum objetivo. O universo de Tolkien foi algo tão incrível que não é de se surpreender que muitos autores se inspiraram nele para criar suas obras. Temos como exemplo disso o autor George R.R. Martin, responsável pelo livro As Crônicas de Gelo e Fogo, que logo depois foi adaptado em forma de série, fazendo muito sucesso. C.S. Lewis, o antigo amigo de Tolkien, tem obras com o ambiente e o universo bem semelhantes ao de Tolkien. Um exemplo é As Crônicas de Nárnia. O universo de Tolkien não ficou só nos livros. Filmes como O Senhor dos Anéis e O Hobbit se tornaram grande sucesso, levando muitas pessoas a conhecer as obras de Tolkien. Em 2019 foi lançado o filme Tolkien, que conta a história do autor. O universo de Tolkien também está no Role Playing Game, mais conhecido como RPG. Gary Gygax, o criador do primeiro RPG, diz ter se inspirado em Robert Irving Howard e em Tolkien. Os RPGs podem ter diversos temas e universos, mas a princípio tudo começou no universo de Tolkien, a Terra-média. Além dos jogos de mesa, o universo de Tolkien também é presente nos jogos digitais, tais como Neverwinter, que é baseado no RPG Dungeons and Dragons de Gary Gygax. Também temos o jogo Perfect World, ele é um jogo MMORPG online baseado na Terra-média. E para finalizar, temos também a influência nas bandas. Várias bandas de rock fizeram músicas inspiradas nas obras de Tolkien, como por exemplo, temos a música This Day We Fight, do Megadeth. O título da música faz citação ao discurso de Aragorn, da saga Senhor dos Anéis. Temos também a música The Wizard, da banda Black Sabbath. A música é uma homenagem a Gandalf, o Cinzento, personagem que também faz parte da saga Senhor dos Anéis. Temos muitas outras bandas que se inspiram no Tolkien para fazer suas músicas, mas para finalizar quero falar sobre um grupo de rock, o Band of Orcs. Eles são uma banda de rock que utilizam máscaras e vestes de orcs em seus shows. Raça essa criada por Tolkien. Motivos para se ler O Silmarillion. Bom, O Silmarillion não funciona como um romance comum, mas sim como um relato das eras passadas da Terra-média, uma espécie de registro histórico daquele mundo, uma espécie de enciclopédia, na qual não há uma história, mas uma vastidão delas. Sendo assim, O Silmarillion é o livro da mitologia e das lendas dos dias antigos, nos mostrando desde a gênese daquele mundo até o fim de algumas eras. Conhecemos os poderosos seres que estavam presentes na criação de Arda, conhecida também como Terra-média, e os seres destinados a viver lá, assim como outras conquistas, realizações e guerras travadas pela liberdade e o poder. Esse universo complexo, muito bem estruturado e riquíssimo em lendas é um dos mais queridos pelos fãs de fantasia, e sem dúvida a riqueza de lugares e seres que ali existem, a excelente construção de sua história, lendas, raças e personagens é uma das principais razões. Motivos para se ler O Silmarillion. Bom, O Silmarillion não funciona como um romance comum, mas sim como um relato das eras passadas da Terra-média, uma espécie de registro histórico daquele mundo, uma espécie de enciclopédia, na qual não há uma história, mas uma vastidão delas. Sendo assim, O Silmarillion é o livro da mitologia e das lendas dos dias antigos, nos mostrando desde a gênese daquele mundo até o fim de algumas eras.
conhecemos os poderosos seres que estavam presentes na criação de Arda, conhecida também como Terra-média, e os seres destinados a viver lá, assim como outras conquistas, realizações e guerras travadas pela liberdade e o poder. Esse universo complexo, muito bem estruturado e riquíssimo em lendas é um dos mais queridos pelos fãs de fantasia, e sem dúvida a riqueza de lugares e seres que ali existem, a excelente construção de sua história, lendas, raças e personagens é uma das principais razões. Concluindo, o Silmarillion nos mostra como J.R.R. Tolkien é mais do que um bom contador de histórias e merece o título de O Senhor da Fantasia.